42. Lá na página 43, nós temos o seguinte item, ele fala assim, ó, crise da Igreja Católica. Durante a Idade Média, a Igreja Católica, 44, desculpa, a Igreja Católica, ela se consolidou, tá? Ou seja, ela teve ali, se tornou uma das principais instituições. A Igreja Católica movia toda e qualquer ação ao pensamento das pessoas. As pessoas eram totalmente submissas à religião. Tudo que o padre, o pastor, tudo que o padre ou o bispo falasse, as pessoas simplesmente aceitavam e acreditavam, tá? Lembra lá no feudalismo, os oratores, belatores e trabalhadores? Orator, laborator e belator. Cada um tem uma função. Gente, ninguém questionava. Por quê? Porque eles acreditavam que aquilo ali era uma vontade divina. Foi Deus que colocou eles ali naquela posição. Eu vou ser camponês, trabalhador o resto da vida? Eu não posso crescer? Aí o religioso, o padre, falava assim, não pode. Porque essa foi uma vontade de Deus para você. Esses são os desígnios do Senhor. Ele escolheu você para ser pastor, para ser agricultor. Então, você vai ser agricultor. Ah, mas eu não posso questionar? Quem tem coragem de questionar a vontade de Deus? Ninguém. Tá? Então, por isso, a Igreja Católica ela se consolida como maior instituição. E ela interfere em todas as ações humanas. Tudo aquilo que o ser humano faz está inteiramente ligada à religiosidade. Lembrando que nós estamos falando do mundo europeu, concentrando princípios ligados à doutrina, orientações cristãs, tá? Existiam outras religiões, a gente lembra isso no continente asiático, e essas outras religiões, elas vão ter cada um suas crenças, assim como nós temos aqui na América outras crenças religiosas voltadas para o contexto mitológico, né? Até mesmo dos primeiros grupos aqui da América, tá? Incas, astecas, maias, a gente estudando a religiosidade desses grupos, a gente consegue contextualizar ou levar em consideração que cada um deles possuía uma crença religiosa. Não sei o que foi esse negócio. Esse está carregando. Ok? Continuando lá na página 44, meu povo e minha povo. Então, por essa razão, além de influenciar a espiritualidade da vida das pessoas, ela também exercia poder político administrativo. Ela chegou a ser conhecida como a senhora feudal. A igreja mandava em tudo. A igreja ganhou tantas terras, mas tantas terras, e essas terras provinham de doações. Às vezes a pessoa ficava doente ou ficava idoso, não tinha um herdeiro, ou tinha muitas terras, doavam para a igreja. Hoje, gente, ainda, a Igreja Católica possui muitas terras. Muita gente nem faz ideia. Mas a igreja possui fazendas, possui casas, possui mansões, tá? É uma vastidão muito grande que compõe toda a herança da Igreja Católica, tá? Então, hoje a Igreja Católica é uma instituição muito rica, tá? Uma instituição religiosa, tá? Hoje ela já teve suas alterações, ela não está mais voltada para a ideia financeira, de capital, né? Só quer ganhar dinheiro, ganhar lucro, riqueza. Hoje a Igreja Católica ela fez uma autoavaliação e hoje ela não tem mais essa postura, tá? De querer tirar o dinheiro do povo. Só que antes ela chegou um momento em que ela possuía muitas terras, até o ponto de ser considerada a senhora feudal. Por quê? Porque cobrava de muitos camponeses, acabava cobrando impostos e transações efetuadas em suas terras, ou seja, ela conquistou muito dinheiro. No entanto, com a concentração de poder nas mãos dos reis e o direito de cobrar os impostos, decretar leis e determinar dentro do seu território, aos poucos, a monarquia, o rei, começou a tomar o poder da igreja. Ou seja, a igreja ficou enfraquecida. Se antes, lá no período conhecido como Idade Média, a igreja ela tinha grande poder sobre a vida das pessoas, quando chega no período da Idade Moderna, com o tema que vocês fizeram, a bimestral, que é a centralização de poder, Luiz. Centralização de poder político nas mãos dos reis, a gente consegue entender, põe aqui,
a gente consegue entender que houve um enfraquecimento de poder por meio da igreja. Passou no chão? Ah, tá. Então, a igreja acaba perdendo muito poder, tá? Na página 44 temos 2 exercícios, tá? O Murilo vai ler para nós, eu leio para vocês e a gente faz junto. 44, você está na 42. Vai, Murilo, qual que é a pergunta número 1? A Igreja Católica se opôs ao fortalecimento de Deus. O que fez a Igreja se posicionar? Então, o que o Murilo leu foi justamente que na época da consolidação dos Estados absolutistas, a igreja ela se opôs ao fortalecimento. Por que a igreja não quis apoiar a centralização de poder nas mãos dos reis? Porque ela ia perder o poder, tá? Então, explique o que fez a igreja se posicionar dessa forma. Anotem aí, galerinha. Com o poder centralizado, com o poder político centralizado, a igreja perderia muito poder. Muito poder. Renato, a gente começa pela número 1. Como que eu vou começar o exercício na número 2? Só. Exercício 2, né, Renato? Com a centralização do poder político, a Igreja Católica, tá bom? A Igreja Católica perderia muito poder. Repete. Hã? Vou escrever para você. Exercício número 2, por favor. Arthur, leia para mim o número 2. Arthur, libera seu áudio. Por quê? Por quê, Arthur? Seu microfone não estragou? E aí você não pode participar da aula. Você tem outro cômodo para você ir? Você está assistindo pelo celular, Arthur? Arthur? Se você não está no celular, me explica como que você está assistindo a aula, cara. Eu vou ficar chutando, adivinhando. Facilita para o professor, explica aí o que está acontecendo.
Vai ser a última vez que eu vou cobrar. Eu não vou me importar do aluno não estar participando, não. E esse PC fica no seu quarto, no quarto do seu irmão. E aí você fica prejudicado porque seu irmão tá dormindo, é isso? Difícil, hein, Arthur? Boa sorte aí, tá? Vamos lá, exercício número 2 diz o seguinte: por que o poder político da igreja poderia contrariar os propósitos do Estado absolutista? Porque o poder político da igreja poderia contrariar os propósitos dos estados absolutistas. Por quê? Por quê? Galerinha, a igreja arrecadava muitos impostos, a igreja recebia muito dinheiro. E isso daí poderia favorecer os estados nacionais ao invés de favorecer a própria igreja, tá? Exercício número 2, vou dar a resposta para vocês lá no chat. Os recursos... recebeu muito dinheiro. Isso mesmo. Os recursos, vai, Luiz. Os recursos provenientes de impostos e taxas, os recursos provenientes de impostos e taxas, vírgula, que poderiam resultar em receitas para os estados nacionais, e financiar seus projetos acabavam indo para os cofres da igreja. Os cofres da igreja. Só que tá no chat aí, galerinha. Beleza. Muito bem, continuando. Então, com a arrecadação de impostos, boa parte dos impostos, né, e os membros do clero administrando amplas regiões, tornou-se difícil dos reis aumentar o seu próprio poder político. Tá? Ficava um pouco complicado para os reis. Por esse motivo, alguns soberanos fizeram o quê? Passaram a assumir a administração de muitas regiões,
com o objetivo de diminuir a influência da igreja. Foi difícil se consolidar no lugar da igreja. A igreja possuía um domínio tão grande sobre a sociedade que foi preciso utilizar um pouco de força para, então, os reis, tá, os governos absolutistas, tentarem se manter, de certa forma, um pouquinho mais soberano do que a igreja, mandar mais que a igreja. Então, por esse motivo, alguns soberanos passaram a assumir a administração, justamente para poder diminuir a influência da igreja, a qual deveria se limitar à orientação espiritual. A igreja ela não pode cuidar de processos ou tentativas de administração. Ela precisa se atentar a questões de espiritualidade, cuidar da alma da pessoa, que esse é o papel da igreja, tá? Ela vai dar orientações para a pessoa, para que a pessoa, né, possa fazer ações corretas, possa fazer ações relacionadas à própria doutrina cristã, onde vai dar orientação, promover ações de adoração a Deus, adoração ao Senhor, questões religiosas, e não questão financeira. A igreja ela não tem o papel de cuidar de ações financeiras. Ela vai cuidar de salvar almas, né? A tendência é essa, salvar para Deus as almas, salvar, né, fazer que a pessoa possa ir para o céu. Esse é o papel. Não promover ações onde vão ocorrer mais ações administrativas financeiras do que cuidado com a pessoa, com o ser humano. Então, além dos reis, grande parte da burguesia também estava muito insatisfeita com a igreja. Por quê? Muitos dogmas, que são verdades absolutas, da instituição condenavam a cobrança de impostos, cobrança de empréstimos a juros, tá? Era chamada de prática de usura. Dá uma olhada na página 45. Usura é o lucro obtido de produtos, tá? Ou também por pessoas, tá? O quanto era considerado um valor alto ali. A doutrina do justo preço. Quem que é essa? O Arthur. Continua, cara? Não, agora ele disse que ele não pode falar na aula por causa do irmão dele que tá dormindo. Eu chamei ele, falou que o computador fica no quarto e atrapalha. Ele não pode participar da aula por causa do irmão. Eu vou ligar para a mãe dele e vou perguntar se é verdade, porque eu não sei até que ponto pode ser verdade isso, né? Porque... O Ronaldo disse que não tá ouvindo nada. Eu falei pra ele que não adianta, né? Porque ele vai ter que assistir a aula. Então ele quer que saia. Ele disse que não tá ouvindo nada. Acho que tá estragado o computador. Ele não tá participando. Aí você confere com o Arthur para ver se dá para ele. Tá bom, obrigado. E aí, galerinha, a Igreja Católica condenava os burgueses. Para a igreja, o burguês ele cometia um erro quando ele emprestava dinheiro a juros. Tá? A prática da usura era uma prática errada. Você imagina, o Murilo não trouxe um dinheiro para lanchar, eu vou emprestar para ele R$3,50 para ele comprar um lanche, só que amanhã, quando ele for me devolver, ele vai precisar pagar R$4. É juros, tá? Hoje em dia, olha os bancos, gente. O banco cobra tanto juros das pessoas, empréstimo, cartão de crédito, tudo é cobrado juros, tá? A diferença é que hoje não é levada em consideração questões religiosas, tá? Mas hoje em dia é uma prática muito comum na nossa sociedade, e essa prática passou a ser condenada pela Igreja Católica, não era bem visto pela Igreja Católica. Agora você imagina, todos os comerciantes sendo levados ou tendo a ideia de que eles vão para o inferno só porque eles estão emprestando dinheiro a juros. É uma prática indevida. O burguês ele não pode ter essa prática. Ou seja, a igreja vai contra o burguês. Imagina a cabeça dos burgueses, essa mentalidade de que o que ele está cometendo é um pecado muito grande, é um erro. Então, a questão da usura, para que hoje a gente considera como sendo algo muito natural, era uma prática condenada. Então, os burgueses não estavam satisfeitos com a igreja, o rei também não estava, porque o dinheiro dos impostos estava sendo levados todos para a igreja, aí o rei estava ficando sem dinheiro. Então, além dos conflitos com o rei e o descontentamento da Igreja Católica,
a igreja ainda tinha alguns problemas pessoais dentro da sua própria instituição. Embora sua doutrina condenasse a usura, vários dos seus membros, vários padres, vários religiosos, membros da igreja, eles passaram a praticar a venda de indulgências. Vocês sabem o que é indulgência, gente? Alguém faz ideia? Antes, a indulgência, ela era recebida se você ajudasse a igreja. Eu fui junto às cruzadas, batalhei em favor da igreja. Recebi a indulgência. Eu fui um bom cristão. Eu tive boas atitudes, um católico exemplar. Você ganhava porque você praticava boas ações. Murilo, presta atenção. Então, por isso, você recebia indulgência. O que é indulgência? É o perdão dos pecados. É um papel onde está declarado que todos os pecados que você cometeu, que uma determinada pessoa da sua família cometeu, seriam perdoados. Se eu recebesse a indulgência, significa que todos os pecados que eu cometi estavam perdoados. Existia um documento em papel marcando que o meu pecado estava perdoado. Não falava qual era o pecado, mas todos os pecados que eu havia cometido estavam perdoados. O que eles começaram a fazer? A Igreja Católica começou a vender essas indulgências. Tá? Então, por exemplo, meu avô morreu e eu não sei se ele está no céu. Tem como eu comprar indulgência, perdão dos pecados dele? Tem. Aí eu ia lá na igreja, comprava esse papel onde estava escrito que os pecados cometidos pelo meu avô estavam perdoados. Meu avô, minha tia-avó, as pessoas que eu desejasse que fossem perdoadas, poderiam ser perdoadas a partir das indulgências, tá? Gente, hoje em dia, na cabeça de vocês, é possível isso? Você comprar um papel onde vai ter o perdão do pecado? Hoje em dia, não, né? Hoje em dia, a nossa mentalidade, a orientação da igreja é totalmente diferente, né? Hoje em dia, não? Compra de um perdão, tá? Então, a igreja praticava isso. Outro problema enfrentado pela Igreja Católica era a simonia. O que era a simonia? A venda e o comércio de produtos sagrados. Eu tenho aqui um pedacinho da cruz de Jesus. Esse pedacinho da cruz de Jesus estou vendendo a R$200 mil. Ela é sagrada. Realmente é um pedaço da cruz de Jesus. E esses produtos começaram a ser vendidos e é conhecido como a prática da simonia. Também, gente, galerinha, é uma prática muito errada. Quem garante que aquele pedaço de madeira da cruz de Jesus, Murilo? Quem garante que a igreja estava vendendo mesmo um pedaço da cruz de Jesus? Que o pedacinho de pano lá é o tecido da roupa de Jesus. Que o pedacinho de cabelo é de Maria, da mãe de Jesus. Não tem como provar, tá? Mesmo assim, a igreja praticava a venda desses produtos. A igreja ganhou muito dinheiro vendendo esses produtos. Gente, e não se atribui só à Igreja Católica, tá? Existem pessoas, falsificadores, que até nos dias atuais praticam, tá? Esse pedaço de roupa é de tal pessoa, esse daqui é de tal famoso, e tudo isso vai se propagando, tá? Só que, claro, como a gente está falando de religiosidade, aqui a gente leva em consideração o que a igreja praticava de errado naquele período. O celibato, que era, então, adotado pelos clérigos, né? O celibato, ele era desrespeitado. No celibato, existe ali uma profissão de fé, aonde o padre ele faz o compromisso de não manter relações, né? De não ter relações afetivas. Ele não vai namorar, ele não vai se casar, por quê? Porque ele fez ali, né? Fez não é confissão que eu falei, a profissão, aonde ele se compromete a não fazer, não ter, tá? Principalmente na relação afetiva. Porém, muitos clérigos, muitos padres estavam desrespeitando, tá? Eles não estavam respeitando esse combinado, esse voto de fé. E eles acabavam pecando porque eles praticavam, né? Ações ali de atos afetivos, né? Se relacionavam, namoravam, e isso era errado, visto que eles tinham feito um compromisso, né? Um voto de que eles não iam fazer, não iam manter relações afetivas. Então, a igreja, além dos problemas externos com o rei, além do problema com a burguesia, passava por essas situações.
A concessão de indulgências era uma prática que antes era dada pela Igreja Católica, e tal documento era concedido a quem praticava algum ato de caridade, fazia jejum, ou era um bom cristão. A partir do século XV, esse documento, antes concedido às pessoas de merecimento, passou a ser vendido. Continuando, página 45, nesse contexto, que se desenvolveu o movimento reformista religioso, o qual abalou profundamente a Igreja Católica no decorrer do século XVI. Esse movimento significou uma ruptura na unidade cristã na Europa Ocidental. A Igreja Católica entrou em uma profunda crise, tá? Justamente porque estava passando por problemas sérios. Galerinha, aqui nem apareceu ainda o Martim Lutero. Martim Lutero que é a pessoa, tudo bom? Martim Lutero que é a pessoa que vai promover realmente uma ação tão drástica na igreja que vai fazer com que ocorra um rompimento, tá? Ou a criação da igreja anglicana, que vai dar origem depois à igreja evangélica, enfim. Na página 46, galerinha, vocês têm ali motivo de descontentamento. Por que os reis estavam descontentes com a igreja? Por que os membros da burguesia estavam descontentes? E o que os membros da igreja estavam fazendo de errado? Anotem ali no quadradinho da página 46, por favor. Crianças, é 46, tá? Falei errado. Página 46. Lá tem um quadradinho, um laranja, onde vocês vão registrar. Quais são os motivos de descontentamento com a igreja em relação aos reis? Os membros da burguesia, por que eles não gostavam da igreja católica? Qual era o descontentamento? E os membros da igreja, o que eles estavam fazendo de errado? Pessoal, reis, qual era o descontentamento? A arrecadação de impostos também é um dos fatores. Outro. A Igreja Católica mandava mais que o rei, tá? Tudo estava voltado para a Igreja Católica, não para o rei. Já fizeram ou não? Já fizeram? Então, anotem aí. Sim, os dois. Não gostavam. Para quem está em casa aí, está lá no chat. Não gostavam da interferência em assuntos. Não gostavam da interferência. Vai, Luiz.
não gostavam da interferência em assuntos que consideravam eu vou olhar o seu. Você escreveu 2 palavras. Eu estou repetindo 30 mil vezes. Leia o que está escrito. Leia o que está escrito, Luiz. O pessoal que está em casa, eu mandei para vocês conferirem lá no chat. Só. Segundo item fala sobre membros da burguesia. Por que os membros da burguesia estavam descontentes? Você pode repetir um O que eu falei para você, Luiz? Tiago, por que os burgueses estavam descontentes com a igreja, Tiago? Mas eu não fiz. Por que o Henrique? Henrique? O Henrique desligou o computador dele. Arthur, vai, fala, Arthur. O que você colocou de resposta, meu amigo? Arthur? Arthur? O Arthur esqueceu que ele estava no quarto. Fala comigo no áudio, Arthur. Então tá funcionando agora o áudio, tá ok? Pessoal, em relação aos burgueses, por que o burguês não gostava da igreja católica? Por que a igreja católica falava mal dos burgueses? Pois muitas dogmas condenavam a cobrança de juros pelo de dinheiro, chamado de usura. Exatamente. Então, muitas práticas, então vocês podem colocar assim, ó, muitas práticas dos burgueses eram condenadas pela igreja. Muitas práticas como, por exemplo, a usura. Coloca aí. Como, por exemplo, a usura. Muitas práticas de burgueses eram condenadas pela igreja.
vírgula, como a usura, ponto. Vírgula, como a usura, ponto. Rapidão. E agora, membros do clero, membros da igreja, por que eles estavam descontentes? Quais eram as práticas ruins que estavam acontecendo? Negativas. Eles falsificavam e vendiam itens sagrados? Muito bem, meu amigo. Amigo. Isso, quais são eles? Exatamente. Então coloca assim, Bia, alguns membros da igreja estavam praticando alguns membros da igreja estavam praticando atos condenados, estavam praticando atos condenados pela própria instituição. Certo. Certo? Crianças, o último item para vocês, membros da igreja, página 46, mandei para vocês lá no chat.
Pessoal, terminaram? Vamos continuar. Sim? Podemos? Então, quando a gente fala sobre reforma protestante, é justamente o termo genérico atribuído a essa nova religião, tá? Religião cristã, protestante. Antes nós tínhamos apenas a Igreja Católica, e agora nós temos, a partir do momento em que há a ruptura, nós temos a Igreja Protestante, essa nova instituição que acaba surgindo, tá? Essa nova crença religiosa. Ela possui mesmo a doutrina, uma doutrina muito semelhante à Igreja Católica, como, por exemplo, a ideia do cristianismo, né? A crença em Jesus Cristo, porém, ela tem algumas atribuições que fazem parte da sua própria formação, das suas ideias. Como na Igreja Protestante, né? Por exemplo, Martinho Lutero, já não há mais aquela ideia de celibato, onde o líder religioso não pode se casar. Martinho Lutero já começa a ter algumas modificações. O representante da Igreja Protestante não requer uma ausência do matrimônio, não é permitido. Então, a gente começa a ter algumas modificações, tá? Então, nesse século XVI, a Igreja Católica era para todos, como um todo. Com a reforma, no entanto, rompe-se essa ideia, né, de religiosidade cristã, quando surge o protestantismo, tá? Ou seja, a Igreja Protestante. Além dos fatores que já apontamos e já comentamos ali nos itens relacionados aos reis, aos membros da Igreja e à burguesia, nós temos outros fatores que ainda fazem piorar a situação da Igreja, tá? Então, a gente pode citar os seguintes: interesse da nobreza em reaver as terras. A Igreja pegou muitas terras por conta de doação, pagamento de impostos, indenizações. Então, a Igreja reteve muito dinheiro. Os nobres queriam suas terras devolvidas, tá? Queriam pegar suas terras de volta. O abuso do clero na venda de indulgências e de relíquias sagradas, o desenvolvimento do comércio, o desejo da obtenção de lucro, que era proibido pela Igreja, mas a Igreja praticava, ela fazia tudo bem, o ser humano fazer não pode. Que mais? O humanismo, o antropocentrismo, é tudo errado, tudo é pecado, tudo é proibido, tá bom? Nos séculos XIV e século XV, os chamados humanistas passaram a criticar a Igreja e seus membros, entre eles o John Wycliffe, na Inglaterra, e o John Hus, que estão relacionados ali ao Império Sacro Romano Germânico. Ambos, no século XIV, criticavam a Igreja Católica, condenando a ignorância e a imoralidade do setor ligado à Igreja. Tá? Então, algumas ações criadas, desenvolvidas pela Igreja, eram fortemente criticadas. Ações, claro, que a Igreja criticava, mas ela praticava sem problema algum. Era condenado somente para as outras pessoas. Manifestavam-se também contra a corrupção, a riqueza que marcava a instituição. Em linhas gerais, afirmava que a salvação dependia essencialmente da fé e não da Igreja como instituição. Então, a reforma protestante, ela vem contra todas essas ações negativas da Igreja e vem afirmar: para você ser salvo, você não precisa da Igreja, você não precisa da indulgência, que é um papel, você não precisa do padre. Para você ser salvo, para você ir para o céu, você precisa de fé. Fé. Se você tem fé em Deus, claro, né? Dando a ideia do cristianismo, você pode ser salvo. O Elinho está em casa. Ficou mais fácil ir para o céu, não ficou? Ficou mais fácil. Basta você ter fé, basta você acreditar em Deus, fazer suas ações corretas, porque a Igreja Protestante também tem suas normas, para a instituição religiosa conhecida como doutrina. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode matar, não pode roubar, os pecados em si. Enfim, existem. Toma cuidado. Estou matando todo mundo aí, você vai correr isso. Não pode, gente. Então, a doutrina, ela se mantém. Porém, eles acabam, então, entendendo, fazendo com que as pessoas entendam, modifiquem sua fé e acreditem que para ser salvo, basta ter fé.
A gente vai acompanhar certinho as informações, entender quem declarou isso, quem promoveu toda essa mudança, que na verdade foi o Martinho Lutero. Então, apesar de algum alcance dessas críticas, né, desse rombo que se dá dentro da igreja, tá? Que ambos acabaram fracassando, Hus ele foi condenado a morrer na fogueira no ano de 1415. Uma das razões para isso foi o fato de que, influenciados por suas pregações, os camponeses da região da Boêmia, atualmente território ligado à República Tcheca, rebelaram-se contra os governantes, acreditando que, além da reforma religiosa, seria preciso fazer uma reforma social. Então, esses religiosos começaram a mexer um pouquinho com a cabeça das pessoas, e aí esses religiosos começaram a ser exterminados, começaram a ser mortos, tá? Porque é errado, né? Precisaria manter, de certa forma, um controle. Página 47, enfim, vocês estão conhecendo Martinho Lutero, tá? É um monge agostiniano, tá? Ele foi o grande protagonista do processo da Reforma Protestante. Ele escreve ali 95 teses e prega na catedral de Wittenberg, tá? E essas 95 teses são publicações onde ele faz críticas à Igreja Católica. Crítica 1, crítica 2, crítica 3, a igreja fez isso, isso e isso é errado. Depois, a igreja faz isso e isso não pode. A igreja fez isso. Ele escreveu 95 teses contra a Igreja Católica. E ele teve a coragem de ir na porta de uma igreja e pregar na catedral da igreja. Claro, ele não pregou um papel para ser retirado, né? Ele tentou espalhar ali, fazer com que as pessoas tivessem conhecimento. Poucas pessoas sabiam ler. Quem sabia ler começou a propagar aquelas orientações. Ó, o Lutero falou que isso que a igreja faz é errado. Isso que a igreja faz também está errado, isso, tá? Então, tudo isso é conhecido como as 95 teses criadas por Martinho Lutero, pregadas dentro da igreja. O movimento reformista ele foi liderado ali, começado, né, iniciado no ano 1517, quando o monge Martinho Lutero, da ordem agostiniana, se manifestou publicamente contra a venda da indulgência. Ele não achava certo. Gente, ele era um membro da igreja, ele era um padre. E ele não achava aquilo ali correto. Como que a gente vai vender indulgências? Não pode, é errado. Então, ele vai contra aquilo que a igreja está praticando, que era errado. Tá? As características da igreja como senhora feudal, enfim, são várias críticas que ele acaba promovendo. Assim, tornou-se público, né, e angariou simpatizantes para a sua ideia. Como Lutero se negou a renunciar às suas teses, né, porque ele foi colocado, nega as teses, fala que não foi você, fala que você foi tentado para escrever as teses. Como ele não se negou a este papel, ele acabou sendo excomungado pelo Papa Leão X, que acabou condenando, tá? Excomungado, ele não faz parte mais da igreja. Ele foi retirado, expulso da igreja, não faz mais parte, tá? Isso que é a ideia de excomunhão. Excomunhão é expulso do membro da igreja para o qual passou a ser negado o direito e privilégios por que era então concedido, inclusive perdão pelos pecados. Agora, nem perdão dos pecados ele pode ter mais. Certo? Apesar da oposição da Igreja Católica, contou ainda com o apoio da nobreza, que o protegeu durante um período em que ele se manteve escondido dos perseguidores. Claro, Martinho Lutero ia ser morto, né? Ia ser morto, já havia sido condenado, ia ser colocado numa fogueira, queimado, né? Até porque ele está sendo tentado ali pela coisa ruim, provavelmente. Aí o que acontece? Essa ideia de revolta que Martinho Lutero promove é justamente o momento onde ele recebe apoio da nobreza, apoio da burguesia e também apoio de um líder religioso. Tá? Continuando. Os nobres desejavam diminuir o poder da igreja. Desse modo, Lutero iniciou a elaboração de uma doutrina que embasaria numa nova religião.
Durante esse período que ele se manteve escondido, ele traduziu a Bíblia do grego para o alemão, possibilitando que mais pessoas pudessem ter acesso às Sagradas Escrituras, porque antes era proibido pela Igreja Católica. A Igreja Católica, ela possuía até o poder sobre a Bíblia. Ninguém poderia ler, tocar, somente os religiosos, tá? Por isso que ela era uma língua que pouca gente tinha habilidade. Ô, Henrique. Desculpa aí ter caído da aula, meu computador superaqueceu. O senhor pode mandar aquela do quadro lá, que a gente estava corrigindo, lá na página 46? Tipo, copiar a questão que o senhor mandou com o mouse e mandar. E aí, galera, o que acontece? Você copiou o primeiro, o segundo, o terceiro ou não? Você quer os três? Pode ser os três. E aí, galerinha, a gente leva em consideração que ele recebeu o apoio de vários grupos, tá? E nesse momento que ele se manteve escondido, tomando cuidado para que ele não pudesse ser pego ou ser morto, ele acabou, então, tendo princípios ali voltados para uma certa acessibilidade da própria da Sagrada Escritura, tá? A tendência, a ideia dele era traduzir a Bíblia ali para que as pessoas pudessem ter ali um contato mais fácil. A Bíblia. Como eu disse, a Bíblia antes era lida somente por membros da igreja, agora já há a possibilidade de outras pessoas terem contato com a Bíblia, tá? Perseguido pelo imperador Carlos V, Lutero ele obteve a proteção de alguns príncipes alemães. Mas Lutero ele foi condenado perante o imperador, e depois o imperador Carlos V ele tentou conter o luteranismo, proibindo suas pregações nos estados católicos. É uma tentativa de controlar o que Martim Lutero estava fazendo, tá? O que acaba gerando protesto, e daí a denominação de protestantismo. Por isso que a Igreja Católica, a Igreja Evangélica é conhecida também como Igreja Protestante, tá? Por conta todo esse processo. A Dieta de Augsburgo, o desacordo originou sérias lutas entre o imperador e os nobres, que só foram resolvidos com a paz Augsburgo, ficando assim, súditos seria aquela professada pelo príncipe. Houve, inclusive, um problema interno muito grande. Depois nós temos a expansão da reforma. O grande medo da Igreja Católica era perder os seus fiéis. Porque se perde fiéis, a Igreja ela vai perder dinheiro, vai perder influência. Então, para a Igreja, é algo muito negativo. Então, quando eles começam a perceber que a expansão da reforma, ou seja, além da Inglaterra, além da Alemanha, outros locais estão tendo conhecimento sobre as críticas estabelecidas perante a Igreja Católica, era algo negativo. Era algo muito grave para a estabilização da Igreja Católica. Eles poderiam sofrer muito com isso. E daí, de repente, vem a expansão do luteranismo, tá? Da reforma, que, como eu disse, é um ponto muito negativo. Página 48, último parágrafo, diz o seguinte: Luiz, é importante observar que ao definir o controle do Estado sobre a Igreja, Lutero sensibilizou ainda mais aos príncipes alemães. A doutrina luterana rapidamente se espalhou, ganhando depois a Suécia, a Dinamarca, a Noruega e várias regiões do Báltico. Aí uma das doutrinas pregadas por ele, tá? Era pregada ou espalhadas por ele, já era a doutrina ligada a Calvino, tá? Calvinismo, que é muito mais radical. O calvinismo ele é bem trágico em relação à realidade humana, o que as pessoas vivenciavam, tá? Então as ideias de Lutero tiveram boa aceitação em vários grupos. Os nobres desejavam retomar a retomada de suas terras, que antes foi concedida em troca do perdão dos pecados para a população. O luteranismo não condenava as práticas comerciais dos burgueses. Os camponeses sonhavam com a possibilidade de serem livres, de pagarem seus impostos à igreja. E eles iam conseguir isso tudo com Lutero, com a igreja protestante.
Calvino e a doutrina de predestinação. Galerinha, o Calvino, ele é um outro representante, um outro líder, que viu o que o Martinho Lutero fez, só que ele cria ainda uma outra ideia sobre o que seria essa reforma. É como se ele criasse uma outra doutrina para a religião, tá? Muito mais radical. Segundo ele, tinha-se a ideia da predestinação. Você já nasce predestinado a ser um policial militar, você já nasce a ser predestinado a ser um professor, você já nasce determinado a ser uma pessoa rica ou uma pessoa pobre. Você acredita nisso, Luiz? Você acredita, Murilo? Bia? E você, Arthur? Arthur está ocupado, né? E você, Tiago, acredita nisso? Não. Antes de você nascer, Deus já havia determinado o que você ia ser da vida. Peraí, fala de novo. Antes de você nascer, Deus já havia determinado quem você seria na vida. Se você seria um advogado, um professor, um comerciante. Sim. Não, né, gente? Não. E Calvino, ele cria a doutrina da predestinação. Então, o calvinismo, ele fundou-se na doutrina da predestinação absoluta. O que é isso? Segundo esse princípio, as pessoas nascem predestinadas à salvação ou à condenação eterna. Você sabia disso? Ou você já nasce predestinado, se você vai para o céu ou se você vai para o inferno. Sabia disso? Acreditaria nisso, Luiz? Não, gente. Isso, mas, porém, infelizmente, né, segundo Calvino, a ideia pregada por ele era essa. Havia a predestinação. Antes de você nascer, você já saberia, antes de nascer, Deus já havia determinado se você ia ser salvo ou se você não ia ser salvo, tá? A salvação ou a condenação. Hã? Seria totalmente injusto, né? Já pensou? Você não tem escolha. Você vive, você faz coisas boas, faz boas ações, mesmo assim você não vai para o céu. Então é algo trágico, né, para a pessoa, né? Continuando, ele fala o seguinte: Calvino afirmava que cabia ao ser humano demonstrar que eram eleitos de Deus. O trabalho árduo, a prosperidade econômica individual era considerado por ele um sinal da predestinação. Você é um cara esforçado, se esforça, trabalha, vai ter seu dinheiro, vai ter muito dinheiro, aí já demonstra que você vai para o céu, tá? Você vai ser salvo. Por quê? Porque você é uma pessoa esforçada. Agora, se você é uma pessoa que não gosta de estudar, não se esforça, vai conseguir um emprego qualquer, ou não vai ter nenhuma profissão, né? Vai viver aí de recursos que o governo dá, bolsa isso, auxílio não sei o quê, você, infelizmente, não vai para o céu. Essa é a ideia do Calvino, tá? Então, o trabalho árduo, a prosperidade econômica faz com que a gente identifique que aquela pessoa foi o escolhido de Deus. Nasceu pobre, mas batalhou, trabalhou, se esforçou e hoje está esbanjando dinheiro. Né, Murilo? Está gastando dinheiro aí. Então, essa pessoa, automaticamente, ela vai para o céu, tá? O trabalhador é o que mais se assemelha a Deus. O homem que não quer trabalhar, o homem que não quer trabalhar, não deve comer. O pobre, ele é suspeito de preguiça, o que constitui uma injúria a Deus. O pobre vai pro inferno. O céu vai para os... Já pensou? Você passou a vida inteira esbanjando dinheiro, gastando dinheiro, consumindo bem, do bom e do melhor, e chega na vida eterna, você ainda vai ter mais coisa boa do melhor? E o pobre? O pobre passa a vida inteira sofrendo, padecendo, passando por situações difíceis, e quando morre ainda vai pro inferno. Não é algo muito difícil. Vai sofrer eternamente, né? O resto o resto da vida não, a vida eterna na sofrência ali. Então, essas questões colocadas por Calvino são questões muito radicais. São questões que realmente é difícil a gente poder associar e levar em consideração que poderia ser colocado como uma doutrina. Então, Calvino também condenava que a Bíblia deveria ser a base, que a Bíblia deveria ser a base da sua religião, tá? Assim como Lutero, Calvino, ele criticava
o culto às imagens, tá? Cultuar imagens era algo negativo, admitia que os sacramentos necessários eram o sacramento da Eucaristia e do batismo, tá? Esses dois sacramentos são importantíssimos. Outros sacramentos, outras doutrinas seguidas, orientações seguidas pela Igreja não seriam tão essenciais. Calvino logo se espalhou por outros países. Seus seguidores, nos Países Baixos, como na Dinamarca e na Escócia, ficaram conhecidos como presbiteranos. Na França, como huguenotes, e na Inglaterra, como puritanos. Cada uma dessas doutrinas seguidas ali, ou criadas, elaboradas por Calvino. Pode falar, amigo. Aquela hora eu não consegui responder que o senhor falou que se... Fala de novo, amigo. Tipo, a gente vai capacidade, sabia que a gente ia ser, mas não tem sobre aquilo. A gente não vem já com o cérebro pronto. Muito bem. Exatamente, meu amigo. Existem as informações. Isso mesmo. Existem as influências, existem a formação, então a gente vai ser orientado por outras pessoas. Nenhum ser humano nasce pronto. Só que, claro, a gente vai seguindo orientações das pessoas que estão próximas a nós, né? Onde a gente vai receber orientação da religiosidade, de uma religião, orientação segundo conhecimento científico, conhecimento cognitivo, que são as práticas e atividades que vocês fazem em sala de aula. Nós, seres humanos, estamos em constante transformação, sempre aprendendo algo novo, tá? Com a Igreja Católica e as igrejas protestantes, elas se diferenciavam entre si no que diz respeito à salvação. Na doutrina católica, a salvação poderia ser obtida pela fé e a prática de boas obras. O luteranismo, exclusivamente por meio da fé. Por sua vez, o calvinismo afirmava que a salvação se dava pela doutrina da predestinação. Se você se esforça, vira rico, você vai para o céu. Se você é preguiçoso, não trabalha, você não vai para o céu, vai para outro lugar. Tá? Na página 50, dá uma olhada lá nesse representante. Este é conhecido como rei Henrique VIII. Nós comentamos sobre Henrique VIII no nosso assunto que fala sobre a centralização de poder. Tá? Então, o movimento de contestação da Igreja Católica, iniciado por Lutero, logo se espalhou por outros reinos europeus, e na Inglaterra ela se inicia ali com o rei Henrique VIII, o qual passava por sérias dificuldades, tá? De ter um herdeiro de sexo masculino que garantisse a sucessão do trono inglês. Ele não estava tendo filho de sexo masculino, tá? E aí, o que ele solicitou? Ele falou para o Papa assim, Papa, eu quero me casar de novo. Anula meu casamento, cancela, porque eu não quero mais, eu quero me casar com outra mulher que me dê herdeiros, né, do sexo masculino. Porém, diante da Igreja Católica, o casamento é um só. Não existe um casamento, cancela e casa de novo. Só existe um casamento. Você só se casa na Igreja Católica uma única vez. Não existe cancelamento. Tá? Então, como a solicitação foi negada, o Papa não deixou ele descasar para casar de novo, o rei ele se aproveitou da situação da crise diante da Igreja e ele rompeu com a Igreja Católica. Tá bom. Já que vocês não querem, então eu declaro que aqui eu vou vivenciar uma nova religiosidade. E é como se eles estivessem fazendo a expulsão da Igreja Católica da Inglaterra, tá? Como se a Igreja Católica fosse expulsa. O Henrique VIII, que havia antes recebido o título de defensor da fé, do Papa Leão X, por ter colocado contra as ideias de Lutero, e no ano de 1534, ele acaba assinando um documento onde se chama Ato de Supremacia, por meio do qual ele tornou público o seu rompimento com a Igreja Católica e se autodeclarou o líder religioso do seu reino. Agora não tem mais padre, papa, agora o líder é o próprio rei. O rei ele confiscou todas as terras que pertenciam à igreja, ele acabou retirando todos os membros do clero,
Tá? Ele expulsou os membros do clero, tirou tudo que antes pertencia à Igreja Católica dentro do seu país. Ele é um rei, tem autonomia, tem poder para fazer tudo isso. A rainha Elizabeth I, que foi filha do Henrique VIII, com sua segunda esposa, chamada Diana Bolena, foi quem organizou a igreja com base nas teses defendidas pelo protestantismo. E a partir daí o protestantismo na Inglaterra recebeu o nome de anglicanismo. Não era protestantismo, não era igreja evangélica, era essa denominação atribuída ao anglicanismo. E aí surge a Contra-Reforma. Luiz, o que é a Contra-Reforma? A Reforma Protestante é o que você viu. É uma manifestação criada por Lutero contra a Igreja Católica. E agora, o que é a Contra-Reforma? O que é, Murilo? O que significa Contra-Reforma? Quem que está falando? Quem que está indo contra a reforma, então? O monarca? Tá certo, Murilo, mas quem que está indo contra a reforma, as criações e ideias do Lutero? A Igreja Católica, tá? Então a Igreja Católica viu que ela estava perdendo muitos fiéis, viu que não estava dando muito certo, viu que ela poderia correr um risco muito grande. O que ela faz? Ela acaba promovendo uma Contra-Reforma, ou reforma da Igreja Católica. O que quer dizer a ideia de reforma, Bia? Hã? Renovar, exatamente. Do jeito que ela estava fazendo não estava dando certo, ela precisa fazer o quê? Renovar. Refazer tudo aquilo que ela estava fazendo e que não estava dando certo. Fez ela receber altas críticas, fez ela não ser bem aceita na sociedade. Então, o que foi necessário fazer? Foi necessário modificar algumas posturas da própria igreja. Tá? A Igreja Católica reagiu ao movimento do protestantismo, tá? Tentando evitar a perda de mais fiéis, que havia diminuído numa quantidade muito grande. Pois não? Pois não, Henrique? No caso da Igreja Católica, que não podia se casar várias vezes, aconteceu com o Henrique, né? Isso, Henrique VIII. Ele queria se casar outras vezes e ele não pôde. Uhum. Certo? Então, o movimento de reação promovido pela Igreja Católica diante do avanço das ideias reformistas foi denominado de reforma ou contra-reforma. Designa-se, então, entendemos como uma série de acontecimentos criados pela Igreja Católica que vão dar uma nova roupagem, tá? Uma nova forma da Igreja Católica se reestruturar novamente, tá? Ela vai fazer algumas modificações, só um pouquinho. Na 51, dá uma olhada lá, Luiz. Na página 51, nós temos ali a ideia de que a igreja ela utiliza alguns instrumentos na tentativa de reverter todo o problema ocasionado, reverter todo o processo reformista. Havia necessidade de uma preocupação da igreja de se reestruturar novamente, tá? Reavaliar sua própria organização. E aí o que eles fazem? Eles promovem uma reunião, que é chamada de Concílio de Trento, e nessa região eles criam Companhia de Jesus, a Inquisição, que foram considerados os principais instrumentos para isso. O que foi a Companhia de Jesus? A Companhia de Jesus era uma instituição humilde, tá? Onde havia a possibilidade desses representantes, desses líderes, mostrarem que a igreja não tem mais esse luxo, essa ideia de grandiosidade. Eram pessoas que estavam ligadas à comunidade, que se preocupava com a alma da pessoa, não com o que a pessoa teria. Ah, eu tenho 20 fazendas, eu tenho 2 Hilux. Isso não interessa para a igreja. O que interessa para a igreja é salvar almas. Então, a criação da Companhia de Jesus foi uma das ideias. Além de que a Companhia de Jesus era uma instituição que poderia, era uma
uma comunidade que poderia estar se espalhando o cristianismo, espalhando a doutrina cristã para outras localidades, tá? Principalmente, a Companhia de Jesus foi algo muito marcante também aqui no processo de colonização do nosso continente, tá? Principalmente do Brasil. Ajudou bastante no contato aí com os outros povos para que eles pudessem ser orientados. Tanto, galerinha, quando a gente fala do périplo africano, o religioso que ia junto, ele já batizava os negros quando faziam, no périplo africano não, depois do processo de escravização, o padre sempre ia junto nas embarcações, e quando os negros eram colocados nas feitorias, eles eram queimados, né, para ser marcados, o escravo pertence a tal pessoa, e eram batizados com o nome de santo católico, né? Então, ali mesmo já tinha uma certa ideia de influência do catolicismo. Cada um dos negros recebia ali um nome ligado à religiosidade cristã católica, tá? Algumas medidas moralizantes, elas foram tomadas, como a proibição de venda de indulgência, não pode mais vender indulgência, a criação de escolas para a formação de clérigo, que é os padres, tá? Para criar os padres, os meninos começam a estudar desde cedo nessas escolas, e eles vão receber toda a formação necessária para se tornar bons padres. Uma das principais determinações foi no Concílio de Trento, foi a criação do Index. O que é o Index? Index Librorum Prohibitorum. É uma lista de livros proibidos pela Igreja Católica. A Igreja Católica proibia a leitura de certos livros, tá? Você é católico cristão? É proibido. Ah, mas eu sou curioso. Mas não pode. E as pessoas passavam a obedecer normalmente à igreja, né? Já que falou que não pode, né? Então não vou fazer nada. Então, entre eles estavam livros do cientista Galileu Galilei, que era, então, proibido ali dentro da Igreja Católica. A igreja desejava mudar a sua imagem de instituição que pregava, então, a pobreza, a simplicidade dos membros do alto clero que viviam num luxo, mantidos principalmente pela concentração do recebimento de impostos que eram antes cobrados. A igreja ainda tinha muito dinheiro, porque recebia muito dinheiro de doações e de impostos, tá? Foi incentivada, então, a criação de ordens mendicantes. A ordem mendicante, ela normalmente tem um apelo ali voltado para a pobreza de seus membros. O padre com roupa simples, que é do povo, da comunidade, que vão falar de uma forma mais calma, vão estar mais presentes junto à população. Todos esses são fatores que fazem com que a Igreja Católica tenha uma postura totalmente diferente, tá? Então, nesse contexto, no ano de 1534, Inácio de Loyola, ele cria a Companhia de Jesus, e a Companhia de Jesus é uma organização católica, né, voltada para a organização dos membros, dos clérigos, como se fosse um exército, apresentava forte hierarquia e disciplina e buscavam fortalecer e expandir a fé católica, sobretudo o do ensino, tá? O ensino, conhecimento. Vocês podem ver ali já o primeiro contato deles com os índios, tá? Uma das representações. E lá a imagem ao lado, a ideia, né? Conhecidos como soldados de Cristo, iniciativa criadas pelos jesuítas, com uma atividade ali, onde faz com que a gente possa compreendê-los como sendo pessoas ligadas a uma missão. Após a tentativa de desvincular a imagem do ambiente de luxo e ostentação, outra medida tomada pela Igreja Católica foi o movimento, dentro do movimento reformista, foi dos processos do Tribunal do Santo Ofício, ligado à Inquisição. O objetivo era reforçar o combate às heresias, categoria na qual a Igreja Protestante se encaixava segundo a concepção da Igreja Católica. Então, o Tribunal do Santo Ofício é onde as pessoas vão serem julgadas, tá? Na Inquisição, antes era chamado de Santa Inquisição. O Tribunal do Santo Ofício, ele vai julgar se a pessoa é errada, se a pessoa cometeu algum erro, se a pessoa faz ou promove atitudes que desmerecem a igreja.
bruxarias, e as pessoas começam a ser queimadas nas fogueiras, há um controle muito grande. Então, a Inquisição não é algo muito legal, mas é algo muito vigente para a Igreja Católica, tá? Crianças, atividade, página 52, por favor. 5 minutinhos. Luiz, concentre. Luiz, vai lá desligar o ventilador. Luiz, desliga o ventilador. Vai lá, Murilo, desliga. Obrigado. Professor, você fala de herege aqui? Oi, Luiz. Entendeu?
Embora eles... Bom. Pessoal de casa, terminamos? Claro? O Murilo está entediado aqui, ó, quer fazer atividade. Pessoal, atividade do CA, página 18 até a 20, que você vai jogar lá no Google Sala, tá? Para vocês acompanharem e conhecerem. Sim.
E aí vocês acompanham a correção lá no Google Sala, tá? Vou jogar lá e vocês acompanham. Não, agora vocês vão fazer a 23 e a 24. O pessoal está em casa, isso. Será a página 23 e 24. Informa competente. Hã? Informa. É o que a gente acabou de falar, isso. Hã? Que? Reforma protestante, claro que sim. Número forma contra. Ah, tem. Você viu que na parte de baixo dá o plano vai entender? Sabia? Essas imagens na cortina, Não. o sol é brasileiro. Faz 3 momentos, tá? É só você ler ali, você consegue entender os momentos. É só 23, tá? As outras eu vou mandar careca. Crianças, tarefa para vocês lá no chat, hein?
Pessoal, completar, tá? Então não esqueçam de anotar a tarefa de história, apostila página 53 e 54. Faltam 5 minutinhos. Continue aí. Renato, Ronaldo, alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? O professor vai finalizar a live, tá? Tchau, se cuidem, até mais. Tiago, estou finalizando, tá bom?